Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para realizarmos a nossa exposição, para que assim você possa acompanhar aí na sua casa, ouvir a palavra de Deus. Hoje, queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, no capítulo 4, nos versos de 23 a 31. Atos 4, de 23 a 31. Ouça o que nos diz a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos como gentios e gentes de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a sua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê a graça para crer e condições, discernimento para compreender. Aplica a tua palavra no coração do teu povo. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Queridos, nesta passagem nós encontramos a reação da igreja primitiva em momentos de perigo. Alguém poderia pensar que quando Pedro e João voltaram com suas histórias e contaram sua prisão e a proibição que receberam por parte do Sinédrio, a igreja talvez ficasse assustada, ou quem sabe caísse em profunda depressão ao pensar nas dificuldades que eles enfrentariam agora para pregar o Evangelho, tendo em vista que eles haviam sido proibidos pelo Sinédrio de fazer tal coisa. A verdade, queridos, é que a única coisa que a igreja nunca pensou foi obedecer ao mandamento do Sinédrio de não mais falar no nome de Jesus Cristo. É preciso dizer, queridos, que nesse texto temos sim uma das belas orações do livro de Atos. E isso porque essa oração nasceu do desejo daqueles cristãos, dos apóstolos, de darem testemunho, de servir ao Senhor e de pregar o Evangelho. Pedro e João haviam acabado de serem libertos pelos líderes religiosos, que foi o texto que vimos semana passada em Atos 4, do 5 a 22. E isso é importante, queridos. Isso é importante porque era perigoso falar no nome de Jesus Cristo para eles. Após a proibição do Sinédrio, significaria dizer que pregar o Evangelho agora seria uma atividade de risco para aqueles apóstolos. E por que isso é necessário se falar? É necessário se falar nisso, queridos, porque hoje em dia, infelizmente, muitos cristãos, quando vão para a igreja, vão como quem vai para um espetáculo. Vão para a igreja como quem vai para uma festa ou para um evento de entretenimento. Infelizmente, para muitos, não há qualquer ideia de reverência, de temor, de urgência, nem de perigo. É verdade. A maioria de nós leva uma vida cristã confortável e tranquila, e glória a Deus por isso. Mas o problema é que essa suposta paz leva muitos a perderem de vista a dimensão do sagrado e também da urgência para adorar a Deus e para se pregar o Evangelho. A verdade, queridos, é que se a igreja contemporânea fosse mais fiel, certamente ela seria mais perseguida. Paulo, em 2 Timóteo 13, 12, diz: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Por isso, exporemos esse texto à luz do seguinte tema. Ouçam bem. A igreja enfrenta as perseguições na dependência de Deus.
A igreja enfrenta as perseguições, irmãos, na dependência de Deus. E vemos isso primeiro porque a igreja enfrenta as perseguições unida, unânime. A igreja de Cristo, queridos, é um corpo que não se separa, ou pelo menos que não deve separar-se por vontade própria. É por isso, queridos, que é muito perigoso criarmos grupos dentro da igreja, porque eles vão contra a unidade do corpo de Cristo. Veja o que diz a Escritura. Veja o que diz o verso de número 23. Olhe para a sua Bíblia, Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Queridos, logo que os apóstolos são soltos, eles correm para o seu próprio povo. E aqui surge uma pergunta: e que povo é esse? É verdade, não podemos dizer que constitui-se toda a igreja de Jerusalém, pois aí teríamos de pensar em algo em termos de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É isso que está lá no verso 4. Então, quem são estes aqui citados? Quem são estes para quem os apóstolos correm para contar as novidades? Provavelmente, queridos, Lucas, o autor do livro de Atos, tem em mente os 120 que formavam a origem da igreja do Novo Testamento. Lembre-se que em Atos 1, no verso 15, nos diz que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos e compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Está lá em Atos 1, no verso 15. Aqui está a comunhão dos santos. Os primeiros 120 que estavam em Jerusalém esperando a descida do Espírito Santo. Um grupo que era composto pelos apóstolos, pelas mulheres que seguiam a Cristo, a família de Jesus que creu nele após a ressurreição e provavelmente também os 70 outros discípulos que Jesus tinha durante o seu ministério. É assim que se compõe esse grupo, o qual é citado em Atos, no capítulo 1, nos versos 13 e 14. Podemos pensar que eles certamente oraram. E oraram muito quando souberam que Pedro e João estavam presos. Agora Pedro e João estão soltos e os procura para contar as novidades. Agora, depois de soltos, Pedro e João se encontram com eles e descreve tudo o que aconteceu com eles. Descreve a cura daquele homem aleijado, como foram presos e também as repreensões que receberam das autoridades religiosas de Israel, que eles receberam no Sinédrio, as quais vimos semana passada. Assim, queridos, os outros apóstolos, os membros da igreja, aqueles que fazem parte do círculo mais próximo, os primeiros 120, eles olham para o futuro e percebem que enfrentarão muitos perigos que serão impostos pelos líderes religiosos. Muitos perigos eles terão que enfrentar daqui para frente por causa da pregação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o único recurso que eles têm, queridos, para enfrentar esses perigos e essas lutas é recorrer a Deus, é suplicar a misericórdia de Deus. E é isso que eles fazem. Olhe para a sua Bíblia, olhe o verso 24. Ouvindo isto, ou seja, quando eles ouviram os relatos trazidos por Pedro e João, quando eles ouvem a história do homem que foi curado, quando eles ouvem sobre a prisão de Pedro e João e as consequentes repreensões que Pedro e João receberam por parte do Sinédrio, ao ouvir isso, unânimes levantam a voz a Deus. Pode parar aí. Queridos, quando eles ouvem o que Pedro e João disseram sobre o seu julgamento, sobre as ordens recebidas, eles, de forma unânime, eles oram a Deus. Note que é uma reunião de oração harmoniosa. Eles unânimes elevam a sua voz a Deus e pedem socorro ao Senhor. Aqui está uma igreja unida, uma igreja como um corpo que vive como uma noiva, como um único povo em oração. Não há partidos, não há grupos, não há divisões. Eles se unem em uma mente e em um coração. E isso certamente agradou a Deus, porque como veremos, queridos, em sermões posteriores, Deus respondeu à oração desse povo. Isso certamente agradou ao Senhor ver a igreja unânime, unida, orando e suplicando a graça de Deus. Irmãos, a igreja enfrenta as perseguições na dependência de Deus. Não só porque ela se mantém unida, mas principalmente porque ela enfrenta as perseguições buscando socorro no próprio Deus. Deus é a fonte do socorro do seu povo. E como eles buscaram socorro? Ora, eles oraram.
Eles oraram ao Senhor. E veja como é a oração daquele povo. Verso 24 ainda. Olhe para a sua Bíblia. Veja como continua o verso 24. Eles erguem unânimes a voz a Deus e o que dizem? Olhe para a sua Bíblia. Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Queridos, eles lembram a si próprios, por meio da oração, que Deus é soberano. Que Deus sustenta e controla todas as coisas. O Sinédrio poderia fazer ameaças, o Sinédrio poderia fazer proibições, mas a autoridade dos apóstolos e, consequentemente, a autoridade da igreja estava sujeita à autoridade de Deus e não do Sinédrio. Não são os sacerdotes, não são os saduceus, os fariseus, ou até mesmo o governo romano, as autoridades romanas quem controlavam a história, mas Deus. Deus é quem estava no controle de toda aquela situação, e era a esse Deus todo-poderoso e soberano a quem eles suplicam socorro. Eles começam a sua oração afirmando para si próprios em oração, consolando o seu coração na dependência de Deus, de que Deus é poderoso, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano. Mas é preciso mais que isso. A oração deles não só reconhece a soberania de Deus, como é também uma oração alicerçada nas Escrituras. É uma oração alicerçada naquilo que diz a palavra do nosso Deus. E como precisamos orar assim hoje? Orar orações que são, de fato, alicerçadas nas Escrituras. Veja como eles oram. Olha o verso 25 e 26 da sua Bíblia. Olha só. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Queridos, aqui eles citam o Salmo 2, especificamente os versos 1 e 2 do Salmo 2. E esta citação é apropriada sim, pois os apóstolos se sentem oprimidos pela hierarquia religiosa e pelo governo dos judeus naquele tempo. Eles se sentem oprimidos, perseguidos, porque não só são presos, mas recebem uma ordem assustadora. Eles recebem a ordem, nos versos 18, que não podem mais pregar em nome de Jesus Cristo. E por isso, assim como os salmistas, eles dizem, por que se enfurecem as nações? E os povos conspiram coisas vãs. Veja, os inimigos de Deus talvez tivessem pensado que venceram a igreja. Eles crucificaram Jesus, eles prenderam os apóstolos, eles o ameaçaram. Mas tudo isso, irmãos, é inútil. Eles conspiram coisas vãs, diz o texto. Assim como Davi suportou as perseguições feitas primeiro por Saul e depois por Absalão, seu filho, os apóstolos bem sabem que o Senhor também não abandonará a sua igreja. E a igreja vencerá essas oposições e perseguições. A igreja sairá vitoriosa. Queridos, eles começam a sua oração reconhecendo que Deus é todo-poderoso, que Deus é soberano e controla todas as coisas. Eles alicerçam a sua oração nas Sagradas Escrituras, naquilo que a Bíblia diz sobre a perseguição do mundo e sobre a vitória da igreja em Jesus Cristo. E por isso, em terceiro lugar desta oração, eles sabem que até a própria maldade do homem está debaixo do controle de Deus, que nada foge ao controle do Todo-Poderoso. Olhe para a sua Bíblia, olha o verso 27 e 28, veja como a oração continua. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Verso 27 e 28. Aqui, queridos, claramente, os apóstolos olham para o Salmo 22 e veem naquele salmo uma profecia sobre Jesus Cristo. Eles aplicam as palavras do salmista à vida e obra de Jesus Cristo. Eles percebem que Deus pré-ordenou com a sua mão e com o seu propósito, como eles dizem, as ações do povo que levou Jesus ao seu julgamento e morte. Irmãos, os apóstolos afirmam aqui a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano em todas as coisas. Ouça bem, na perspectiva dos apóstolos, e é a perspectiva correta, Deus permitiu que Herodes, que Pilatos e que o povo levasse Jesus a julgamento e à morte.
Mas os judeus e os gentios fizeram aquilo e somente aquilo que Deus, em seu poder e conforme a sua soberana vontade, havia planejado de antemão. É verdade, Deus não forçou os adversários de Jesus a se engajarem em atos violentos contra ele, não. As evidências provam que eles fizeram isso de livre e espontânea vontade. Os líderes religiosos queriam Jesus morto por inveja, a Bíblia é clara. Herodes, ao julgar, zombou dele. Pilatos até reconhece que Jesus é inocente, reconhece inclusive que o Sinédrio quer matá-lo por inveja, mas mesmo assim Pilatos o sentenciou à morte porque era um covarde, porque pensava mais em agradar as pessoas do que realizar ali um julgamento justo. Os soldados, por sua vez, prenderam Jesus na cruz, o crucificaram, porque são servos leais a Roma e, portanto, obedecem ao governo romano. Queridos, ninguém foi forçado, ninguém agiu contra a vontade no julgamento de Jesus Cristo. Mas apesar de agirem de acordo com as inclinações do seu coração, isso é magnífico. Eles mataram Jesus, porque este era o plano de Deus para redimir o seu povo, para redimir os pecadores. Como isso é profundo, irmãos. Aqui temos claramente a doutrina da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Deus é soberano, mas o homem é responsável por suas ações, por suas escolhas. São duas verdades profundas nas Escrituras, as quais não podemos ignorar nenhuma delas. A verdade é que os judeus conspiraram contra Jesus e o mataram. Mas Deus, na sua sabedoria e soberania, já havia decretado isso para consumar a salvação para o seu povo. Agora, vejamos o que eles pediram nessa oração. Uma oração tão profunda e arraigada na Escritura, queridos, traz pedidos maravilhosos. Olha o que eles pedem, verso 29 e 30 da sua Bíblia. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Queridos, isso é maravilhoso. Veja só, quando começamos a ler o verso 29, nós vemos os apóstolos dizendo, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. E talvez, se você nunca leu o texto, o pensamento que temos é, o Senhor vai destruir eles, porque os apóstolos dizem para as suas ameaças, mas eles não dizem, destrói esse povo, pelo contrário. Eles oram pedindo para que Deus lhes dê coragem. Eles não oram pedindo para que suas circunstâncias fossem alteradas, nem para que seus inimigos fossem depostos dos cargos ou mortos, não. Eles pedem capacidade divina, queridos, não a fuga dos problemas. Aqueles cristãos pedem ao Senhor, queridos, que reaja à ameaça do Sinédrio, não destruindo o Sinédrio, mas concedendo aos seus servos, aos apóstolos, à igreja, grande intrepidez, grande coragem, grande disposição para proclamar o Evangelho de Cristo. Eles nem sequer pedem proteção contra a perseguição, como poderiam fazer. Eles pedem coragem para continuar pregando a palavra de Deus com fidelidade, mesmo em meio à perseguição. Que oração profunda, queridos! Acima de qualquer coisa, aqueles homens querem obedecer a Deus. Acima de qualquer coisa, eles querem pregar o Evangelho. E claro, Deus os responde. Porque olhe como diz o verso 31, eles orando, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E notem, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Eles pedem a Deus que Deus conceda a eles intrepidez para pregar a palavra, no verso 29. E o que é que o Senhor faz? O Senhor os enche do Espírito Santo e dará a eles intrepidez para pregar a palavra. Deus responde a eles exatamente como eles pedem, disposição, coragem e o Espírito Santo para dirigi-los, para fortalecê-los. Queridos, como aplicar essas verdades às nossas vidas? Como trazer essas verdades tão profundas para a nossa vida prática?
Primeiro, eu quero começar com o verso 29. Olhe para a sua Bíblia de novo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Irmãos, o verdadeiro propósito da oração não é dizer a Deus o que ele deve fazer. Deus não recebe conselhos de ninguém. Ele é soberano, como os apóstolos reconhecem nessa oração. Então, qual deve ser o propósito das nossas orações? Se não é dizer a Deus o que fazer ou como agir, então por que oramos? Lembra de como Jesus nos ensina a orar na famosa oração dominical do Pai Nosso, em Mateus, no capítulo 6, nos versos 9 e 10? Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Irmãos, o verdadeiro propósito da oração é pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, e não que a nossa vontade seja feita nos céus. É pedir para que a vontade de Deus seja feita, para que o nome de Deus seja glorificado e adorado, e não pedir que a nossa vontade seja feita. Pense, os crentes não pediram o fim dos seus sofrimentos ou das perseguições aqui, não. Os apóstolos pediram coragem para pregar, e para pregar mesmo debaixo das perseguições e dos sofrimentos. Irmãos, muitas vezes nossas orações são uma expressão do nosso egoísmo, pois a única coisa que queremos muitas vezes é nos ver livres do sofrimento. Só queremos nos livrar da dor, mas não manifestamos nenhuma preocupação com a vontade de Deus, nenhum desejo de ver a vontade de Deus sendo feita. Por favor, não entenda errado. Podemos orar pedindo que Deus nos livre do sofrimento, sim. Podemos orar pedindo a Deus que nos livre das dores, dos sofrimentos, é claro que podemos. Mas antes de tudo, precisamos pedir a Deus que Deus nos capacite a obedecer, que nos capacite a confiar na sua providência, que nos capacite a depender da sua graça em toda e qualquer situação, que a vontade santa, soberana e magnífica de Deus seja feita na nossa vida e por meio de nós. Muitas vezes, infelizmente, nossas orações não passam de uma manifestação do nosso egoísmo. Somos humanistas, na verdade. Muitas vezes perdemos a visão do propósito de Deus nas nossas vidas e só pensamos no nosso bem-estar. Questionamos e reclamamos de Deus quando deveríamos confiar na sua providência e pedir a Deus capacidade para fazer a sua vontade, para confiar na sua graça. Peça que Deus te livre do sofrimento, sim, mas peça a Deus coragem para obedecer. Peça a Deus discernimento espiritual para andar nos caminhos do Senhor, para andar de acordo com a vontade de Deus, quer seja nos tempos de alegria e de felicidade, quer seja nos momentos de luta e de sofrimento. Queridos, tem outra aplicação que precisamos fazer. Vejam comigo. Em vez de ficarem tremendo de medo por causa das proibições do Sinédrio, os apóstolos pediram coragem para pregar a Deus. E como disse hoje, infelizmente, muitos pregadores perderam a coragem para pregar. E por isso deixaram de pregar a palavra de Deus e passaram a pregar as novidades do mercado da fé, digamos assim. Deixaram o evangelho da graça para pregar prosperidade. Muitos deixaram a mensagem da cruz para pregar os supostos milagres feitos por supostos homens de Deus. Muitos pregadores deixaram de acusar o pecado, de exigir arrependimento para pregar em autoajuda. É triste, queridos, mas muitos pregadores estão mais preocupados com a vontade do povo do que com a vontade de Deus. Estão mais preocupados com o que as pessoas querem ouvir do que com aquilo que Deus deseja ensinar. Estão mais preocupados em agradar a sua congregação, ao seu povo, do que agradar a Deus. Irmãos, precisamos pregar a palavra. Ela é poderosa para salvar a tua alma e para salvar a alma daqueles que você ama. A igreja moderna precisa voltar urgentemente à palavra de Deus. Precisa voltar urgentemente ao Evangelho de Cristo.
O Evangelho de Cristo precisa voltar a ser o centro nas nossas igrejas, porque é só pelo Evangelho que o Espírito Santo age, trazendo salvação e conversão aos perdidos. Ouça o que diz Pedro. Pedro, na sua primeira epístola, 1 Pedro 1, no verso 23, Pedro diz o seguinte: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Irmãos, a ação do Espírito Santo, usando a pregação fiel da palavra, é poderosa para salvar vidas. É poderosa para transformar os corações. É uma palavra que é viva e que é permanente. Por isso, transformar a mensagem do Evangelho em autoajuda, transformar a mensagem do Evangelho em um Evangelho existencial que se preocupa apenas com os teus problemas do aqui e agora, é um erro. É tornar o Evangelho ineficaz, é tornar um Evangelho mortal, é pregar um Evangelho que é alvo de maldição e não de bênção. Olha o que diz Paulo, em Gálatas 1, nos versos 6 e 7, Paulo está admirado com aqueles irmãos da Galácia. Ele diz: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. E Paulo reconhece o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Note que, na perspectiva de Paulo, abandonar o genuíno Evangelho, o Evangelho da cruz de Cristo, centrado em Cristo e na sua obra, não é só criar um falso Evangelho, mas é afastar-se de Deus, que nos chamou por esse Evangelho de Jesus Cristo. É se tornar alvo da maldição de Deus e não da sua bênção. Ainda em Gálatas 1, agora no verso 8, Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, pregue evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anátema, seja maldito. Agora eu quero que você pense sobre essas fortes afirmações de Paulo. Se Paulo ficou surpreso com a rapidez que os irmãos da Galácia estavam trocando o genuíno evangelho por um evangelho baseado em boas obras na sua época, imagine o que Paulo diria se estivesse vivendo no nosso século. Imagine o que Paulo diria se vivesse em uma época onde o Evangelho é transformado em autoajuda. Imagine o que Paulo diria se vivesse em uma época onde o Evangelho é secularizado e misturado com práticas pagãs nos cultos aí afora. Imagine o que Paulo diria ao ver o Evangelho sendo vendido como um produto para o entretenimento das pessoas, ou ainda ser trocado por um Evangelho social, que oferece uma salvação existencial da fome, da miséria, da doença, do sofrimento, ao invés de oferecer salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Que maldições Paulo lançaria sobre esses que pervertem o Evangelho no nosso século. Certamente Paulo usaria as mesmas palavras: seja anátema, seja maldito. Irmãos, isso é sério. E aqui eu quero que você leve em conta duas considerações. Primeiro, que não seja eu e que não seja você amaldiçoados por distorcer o Evangelho para agradar os homens. Que não sejamos nós responsáveis por distorcer o Evangelho com o fim de ganhar o aplauso dos homens. Segundo, que não seja eu e que não seja você a abandonar o Evangelho da cruz de Cristo e crer nesse falso Evangelho que arrasta as pessoas para longe de Deus, para a maldição, para o inferno. Que não sejamos seduzidos com o falso Evangelho, que não nos deixemos enganar e que nunca abandonemos o Evangelho da cruz de Cristo. Tem outra aplicação que precisamos fazer. O Sinédrio proibiu os apóstolos de falarem em nome de Jesus Cristo. Está lá no verso 18. Mas Pedro e os outros apóstolos, queridos, sabiam que era Deus e não o Sinédrio que estava no controle da vida deles. É por isso que no início da sua oração, no verso 24, eles diz: tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Queridos,
A confiança dos apóstolos está alicerçada na soberania de Deus, em saber que Deus é todo-poderoso e controla todas as coisas. Um dos grandes problemas que enfrentamos hoje, queridos, não são as oposições ou as perseguições do mundo contra a igreja, mas sim a nossa falta de fé e de discernimento espiritual para saber que Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos orar mais. Precisamos contemplar o Senhor em sua glória, em sua majestade, em seu poder. Precisamos, pela fé, olhar para Cristo e descansar na providência de Deus, sabendo que sim, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e um dia teremos que prestar contas a Deus e não às autoridades mundanas. Teremos que responder diante do tribunal de Deus, estaremos diante de Deus e seremos julgados por Jesus Cristo. Por isso eu quero te perguntar, qual é o tamanho do teu Deus? Queridos, o Deus da Escritura mediu as águas na concha das suas mãos, diz a Escritura. O Deus da Bíblia pesou o pó da terra em balança de precisão, é o que diz a Escritura. É claro que essas são expressões metafóricas, figuradas, porque o Deus da Bíblia é o Criador dos céus e da terra, nada foge ao seu controle. Ele faz tudo como quer, como agrada, e ninguém pode resistir à sua vontade. Esse é o testemunho das Escrituras em Isaías 40 e Romanos 9, por exemplo. E por que enfatizamos isso, queridos? Porque, infelizmente, parece que os cristãos dos nossos dias, em sua grande maioria, é verdade, se esquecem de quem é Deus. Não estamos entregues às crises internacionais, queridos. Não estamos nas mãos dos políticos de Brasília. Não estamos nas mãos dos juízes do STF. Não estamos sozinhos nessa terrível pandemia e nas catástrofes sanitárias que enfrentamos. A salvação, que isto fique bem claro, não é a vacina, é Deus, é Cristo. Sua vida não depende do seu trabalho, da sua família ou da sua própria capacidade. Nossa vida está nas mãos de Deus. Sua vida está nas mãos do Deus vivo, verdadeiro e todo-poderoso. Precisamos ouvir o conselho do salmista. No Salmo 46, no verso 10, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, acalme-se. Deus está no controle. Nada foge do seu controle. O mundo pode estar em caos e está. Tua vida pode estar de cabeça para baixo, mas Deus está no trono. Ore, peça socorro a Deus. É por isso, queridos, que na hora da perseguição, da aflição e das prisões, a igreja primitiva orou, buscou a palavra de Deus, consolou-se em saber que eles não estavam sozinhos e que Deus é soberano, é o Todo-Poderoso. Deus governa a história. Acalme-se com essa verdade. Console-se nessa verdade. Leve a Deus as suas aflições, as suas inquietações e confie, porque Ele tem cuidado de nós. Pedro diz em 1 Pedro 5, no verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Leve sua ansiedade a Deus, leve suas causas a Deus, leve suas questões ao trono de Deus e descanse na sua graça. Descanse em saber que Deus cuida daqueles que confiam nele. O profeta Isaías, no capítulo 64, no verso 4, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Queridos, Deus cuida do seu povo. Deus guarda o seu povo. Deus cuida daqueles que esperam por Ele, que dependem dEle, que confiam na sua graça. Nunca se esqueça, Cristo trabalhou por nós naquela cruz e ainda hoje é nosso advogado diante de Deus. Ele não nos deixa só. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Portanto, ore, peça socorro a Deus, confie na graça do Senhor e na sua providência. Acalme-se, Deus está no controle da tua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque aprendemos que podemos pedir socorro ao Senhor.
Que no meio dos sofrimentos, das catástrofes ou da tragédia, podemos suplicar a tua graça, a tua misericórdia e saber que o Senhor é rei, que o Senhor governa, que o Senhor controla todas as coisas, que nada foge ao teu controle. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Nos consola por meio da tua palavra e nos ensina a buscá-lo em oração nos momentos difíceis. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração.